Ontem o presidente Lula participou, né, da posse oficial da nova diretoria e do encerramento dessa assembleia que aconteceu com os prefeitos do país todo, lá em Brasília. A presença do presidente Lula e 8 ministros acompanharam. Isso mostra um olhar diferenciado do governo do presidente Lula para com os municípios e os interesses dos municípios. E vários assuntos, temas importantes foram tratados, como temas da educação, temas da mobilidade urbana, que é a participação maior do governo federal pagando aquilo que é uma lei federal, que é a gratuidade, né, dos idosos a mais de 65 anos, entre outras questões, que é o financiamento público das frotas de ônibus e da mudança também dos ônibus para o futuro bem próximo para ônibus elétricos, e outras pautas, né, do governo da integração nacional, o ministro da integração nacional, da educação, como eu disse, da infraestrutura. Enfim, foi algo bem produtivo. Se perguntasse o que de concreto aconteceu, eu disse ainda há pouco. Isso não acontece de hoje para amanhã, mas é uma construção e um posicionamento dos municípios junto ao governo federal, junto ao Congresso Nacional, para que eles tenham um olhar mais positivo e que esse pacto federativo, que precisa ser reorganizado, tenha avanços nos próximos 4 anos dessa legislatura do Congresso Nacional e, né, do mandato do presidente Lula. Prefeito Mário, o senhor acabou de fazer um elogio à postura do presidente Lula e eu fiquei a pensar cá com os meus botões que Limeira continua sendo uma cidade conservadora, de direita, bolsonarista. O senhor não se preocupa com a repercussão de um elogio ao presidente Lula? E por que desse elogio, prefeito? Ô Caio, a gente tem que dar crédito a quem tem crédito, e quando o crédito é pertinente. Eu, com muita tranquilidade, quando a eleição acabou, eu disse, em alto e bom som, que votei, trabalhei, botei prestígio, botei meu recurso pessoal na campanha para a eleição do presidente Bolsonaro. Infelizmente, ele não foi eleito foi o presidente Lula, e eu gostaria, né, faço votos, naquele momento, fazia votos para que ele fosse o melhor presidente que o país já teve. E o meu pensamento continua o mesmo. Eu não preciso concordar com todos os princípios ideológicos, eventualmente políticos, do presidente Lula, mas eu preciso observar aquilo que é importante e aquilo que é bom. E eu estou fazendo elogio porque ele é verdadeiro. E se tivesse que fazer uma crítica, quando ela aconteceu, eu farei com a mesma tranquilidade, com a mesma, eu dizia, com a mesma isenção e equilíbrio. Isso foi um gesto muito positivo mesmo, do presidente Lula, de fazer com que os seus ministros participassem dos painéis, fosse arguído, pegassem as sugestões, né, dos municípios, e a presença dele no fechamento, no encerramento, com uma fala bem positiva, fazendo alguns resgates do passado. Mas, enfim, acho que o gesto que eu disse, o gesto político, ele é muito importante para os municípios. Se isso vai se efetivar, e eu acredito e creio que sim, se depender do trabalho da Frente Nacional de Prefeitos, da Associação Brasileira de Municípios e da Confederação Nacional dos Municípios, isso vai acontecer porque nós vamos, no bom sentido, no melhor dos bons sentidos, também pressionar os parlamentares. Aliás, também na segunda-feira à noite, com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, né, foi lançado no final da reunião a Frente Parlamentar da FNP, né, um grupo aí, nesse momento aqui com com 93 parlamentares, inclusive o deputado nosso deputado federal Miguel Lombardi, e vão fazer, né, uma frente para discutir e também lutar pelos interesses dos municípios. E isso também é outra questão positiva, né? A cobrança, como eu estava dizendo, dos municípios, dos prefeitos, aos seus parlamentares, aos seus deputados, isso também ajuda a melhorar essa redistribuição, essa repactuação, né, dentro da federação, na distribuição de recursos principalmente. Então essas questões são positivas, por isso eu elogio e fico com maior tranquilidade, sem problema nenhum. Se tiver que fazer crítica, eu vou fazê-la, né, no momento oportuno, da mesma maneira, com a mesma intensidade, mas com o mesmo equilíbrio de sempre. Educadora.